irmãs, amigos, amigas, companheiros da doutrina espírita que trazem um carinho para nós. E nós estamos muito felizes de tê-los aqui. Dia 18 de abril de 1857, Kardec lançava o Livro dos Espíritos, completando hoje 162 anos. Nossa casa, no dia 18 de abril de 2008, foi fundada por um grupo de pessoas, companheiros, companheiras, e hoje completa 11 anos. 11 anos numa casa nova, o que a gente almejou por muito tempo. Foram 10 anos fazendo promoções, eventos, guardando dinheiro para fazer a casa. E pensávamos que dava. Aí ficamos devendo metade. Mas é assim. O espiritismo é assim. A gente pensa uma coisa e acontece outra. Mas todos que contribuíram conosco, o pessoal da casa que trabalhou muito, o pessoal que comprou a pizza, comprou a feijoada, participou do bazar e muitos bazares, todos esses puseram a mão na massa para que esta casa hoje esteja desse jeito. Nós só temos que agradecer a todos, irmãos e irmãs, todos que se doaram e doaram para esta casa. Nós só temos que agradecer. Por isso hoje nós estamos reinaugurando a nossa casa. Saímos lá de um local onde a gente tinha alugado para este local aqui que é nosso agora. Então nós agradecemos a todos e vamos dar início então à palestra da noite com a nossa prece, que o presidente da casa vai fazer, o Anísio. Convidamos o doutor Aguinaldo para nos presentear com a palestra da noite. Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. É com muita alegria que eu volto novamente aqui, nesta casa, revendo os amigos, desfrutando dessas vibrações carinhosas, e trago um abraço amigo dos nossos trabalhadores da casa de Francisco de Assis, que também já tem 31 anos, e vocês estão mais jovens, por certo com mais energia, e haverão de chegar não aos 31, mas muitos anos além, divulgando essa doutrina maravilhosa, que tem o grande papel no nosso contexto de aclarar as mentes, impulsionar as criaturas em direção à luz. Porque a grande problemática nossa chama-se ignorância, o não saber, o que nos permite a fazer muitas absurdidades, gerando consequências indizíveis, junto às quais nós temos que lidar por longo tempo, nos desincumbindo das nossas responsabilidades, consequências negativas, e adquirir méritos espirituais buscando a harmonia e a paz. Diz um filósofo da antiguidade que o acaso tem a mão divina. Portanto, não existe acaso. Sempre que nós usamos essa terminologia, nós devemos reflexionar. Por acaso aconteceu isso? Por acaso
entendendo que este acaso não existe. Sempre atrás desse acaso tem um dedo, uma centelha divina. E foi exatamente por acaso que um casal se encontrou na cidade de Poços de Caldas. Esse livro foi escrito em 1947, exatamente no ano em que eu nasci, 71 anos atrás, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Portanto, este livro é a 14ª obra da série André Luiz, e a vida continua. E nós iremos abordar essa história real, diga-se de passagem, para a nossa ilustração, tirando as nossas conclusões devidas. Narra André Luiz que, em tempos idos, essa cidade de águas termais, lá em Minas Gerais, servia muito para o refazimento de muitas criaturas que estavam desgastadas física, psicológica e espiritualmente. E lá, numa praça daquela cidade, a um banco, estava sentada uma criatura, a Evelina Serpa, que foi abordada por um senhor, Ernesto Fantini. E ele abordou nos seguintes termos: Evelina, nós temos algo em comum, como fui informado por uma trabalhadora do hotel onde nós nos encontramos, que você veio aqui para se refazer, para uma cirurgia do coração que você irá enfrentar na nossa cidade de São Paulo, onde nós residimos. E eu quero me apresentar como Ernesto Fantini, uma vez que eu já sei do seu nome, que é Evelina Serpa. E ela então, de uma maneira solícita, lhe respondeu: que bom, pelo menos nós temos algo em comum, e agora estamos iniciando um elo afetivo pela amizade, e seremos úteis um ao outro. Que bom que você está aqui. Devo assegurar que, embora com 26 anos, estou casada há 2 anos, mas eu e meu marido não temos uma vida muito fraterna, porque eu me engravidei e, por conta da minha falência do miocárdio, os médicos entenderam que eu deveria fazer um aborto terapêutico, porque eu não teria nenhuma chance de levar a gravidez adiante, mesmo porque possivelmente eu viesse a falecer, na sua linguagem. E ele, como não temos uma ligação muito estreita, e eu me aborreci muito porque sei das suas ligações extraconjugais, e eu, sentindo a necessidade de me refazer para essa situação difícil que irei enfrentar, me recolhi neste hotel, nessa cidade, para colher forças para enfrentar a cirurgia que acontecerá dentro de alguns dias. E Ernesto Fantini disse: bom, até nisso nós também temos algo em comum, porque eu trabalhei tanto, me envolvi com a minha atividade profissional e esqueci um pouco da minha esposa. E ela até começou a namorar com outra pessoa, e isso me fez com que eu tirasse a vida deste pretendente. É um drama de consciência que eu trago. Mas que fazer? Já não tem como resolver, vamos caminhar para frente. Vamos cuidar de nós, pelo menos. E Evelina disse: bom, eu também tenho aqui um drama de consciência, porque eu tinha um noivo, e com a promessa já de casamento, mas conheci o meu marido atual, Caio Serpa.
E cheguei para o Túlio Mancini, que é o meu noivo, era o meu noivo à época, e disse assim: olha, estou lhe dizendo que nós estamos encerrando uma trajetória em nível de conjugalidade, porque conheci um rapaz, estou apaixonada por ele, vou me casar com ele, então estou encerrando aqui o nosso noivado. Mas como? Já estamos noivos, casamento próximo. Não, você não entendeu. Nós estamos encerrando o nosso noivado agora. E a partir daí ele se deprimiu tanto, e que, pelo que nós soubemos, ele tirou a sua própria vida. E isso pesa na minha consciência. Não, mas tudo bem, vamos falar de coisa boa, nós vamos operar, vamos ficar ótimos, nós vamos enfrentar isso com galardia, e eu estou com você, você comigo, embora, que pena, hoje à noite eu estou indo para São Paulo, você vai ficar aqui alguns dias, disse Ernesto a Evelina, mas quem sabe um dia nós iremos nos encontrar. E para a surpresa dos dois, onde eles se encontram? No hospital. Depois da cirurgia. E então encontraram, e ele disse para ela: mas que coincidência fantástica, você já foi operado, está tão bem, nossa, você recuperou tão rápido, eu também fui operado, estou tão bem, e que bom revê-la aqui agora, para nós continuarmos nosso papo, nosso relacionamento, que aliás foi muito interessante, embora em algumas horas naquele hotel, mas teremos tempo de conversar bastante a partir de agora, uma vez que nós já não podemos falar mais em doença, em saúde, porque estamos muito bem. Nisso passou a menina, brava, vociferando: eu quero ir embora para minha casa, eu quero ir para minha casa, eu não quero mais ficar aqui. Nisso uma senhora por nome de Alzira se aproximou dela e disse assim: minha filha, se acalme, porque se você não ficar calmo e ficar buscando a sua família que está na terra, eles vão enclausurá-la lá no hospital e não vão deixar você vir para o pátio. E nisso o Ernesto e a Evelina disseram: mas como terra? É um bairro aqui dessa cidade onde nós nos encontramos, pelo visto aqui de São Paulo. Aí aquela senhora disse: não, pelo menos estão dizendo que nós todos estamos mortos. Você acha? Você que não está bem da cabeça. Como estamos mortos? Nós estamos vivos, estamos muito bem, aliás, cirurgiados, operados, com a saúde perfeita e muito vivos. A senhora que deve estar procurando se inteirar da verdade, da realidade que não bate com a nossa maneira de pensar. Tudo bem, levou a menina, eles ficaram conversando, coisa e tal. E aí foram para um concerto, na casa de um senhor que era exímio pianista. E então, a menina era anfitriã, a filha daquele senhor, recebeu o casal à porta, disse: que bom que vocês vieram, a nossa casa está em festa, meu pai está tão feliz. Mas tem alguma razão especial? Ela diz assim: lógico, a minha mãe está chegando da terra hoje, e meu pai está muito feliz, portanto, tocando o piano, se alegrando para recebê-la. Bom, de certo, existe um bairro aqui chamado Terra, dessa cidade, que, embora nós moramos aqui também, e não sabemos desse bairro. Ela disse: não, Terra não é bairro. É a terra mesmo onde nós viemos, porque nós estamos todos mortos, segundo a fala da matéria, mas estamos vivos, segundo a fala do Espírito, e portanto estamos esperando a minha mãe que chega hoje, por isso nós estamos alegres. Nisso a Evelina desmaia, o Ernesto começa a suar, e ali quase morreu de verdade, né? Porque não estavam preparados para receber aquela notícia. Mas abanaram a Evelina, trouxeram um suco de maçã para ela tomar, já que não podia comer outra coisa, né? Então trouxeram o suco de maçã. Conversaram ali, e então eles se deram conta que realmente alguma coisa tinha acontecido, porque eles não recebiam visita.
nem o Caio Serpa, que era seu marido, nem a sua mãe, a dona Brígida, nem a esposa, embora não vivesse muito bem, a Elisa, a esposa do Ernesto Fantini, nem a filha Vera Celina, que ele esperava, pelo menos ela, a filha, viesse visitá-lo, ninguém apareceu. E então se deram conta que estavam literalmente mortos. No aspecto físico, embora a cirurgia, que não teve sucesso nenhum, a ponto da morte física, mas que eles estavam operados, muito bem operados, porque espiritualmente não estavam sentindo mais nada. E a partir de então, haveriam de curtir pelo menos essa nova estada na saúde no plano espiritual. E foram convidados para estudar, para entender melhor aquele segmento, porque a vida continua no plano espiritual. Da mesma forma que nós iniciamos aqui, ou reiniciamos aqui pela reencarnação, e vamos reiniciá-la no plano espiritual, através da nossa reencarnação, entendendo que a vida é um ato contínuo do espírito, uma vez que ele é imortal. Ora no plano físico, ora no plano espiritual. Então foram convidados para estudar. E deram para o casal o Novo Testamento. Os relatos do Cristo, para que eles pudessem se informar melhor. E ainda foram notificados, você tem que se preparar muito bem, porque vocês têm uma tarefa muito grande aqui no plano espiritual. Na época aprazada, vocês vão voltar à Terra para rever os amigos, rever os parentes e se darem conta da tarefa que haverá de executarem aqui no plano espiritual. Porque para a gente voltar à Terra depois que a gente desencarna, não é tão simples. Às vezes a gente acha que é chegar lá, dar uma preparadinha e voltar depressa para estar revendo os parentes. Não é bem assim. Diz o Chico Xavier que quando ele desencarna, de 4 partes, 3 ficam aqui mesmo, junto da casa, junto da família, junto dos negócios, dentro dos afazeres. Só um quarto, de 4 partes, só um quarto é que é levado de imediato para o plano espiritual para dar continuidade à vida na transcendência. 3 partes ficam por aqui de imediato. Depois, mediante o atendimento da espiritualidade, mediante assistência, disponibilidade espiritual da criatura recém-desencarnada, é que ela é levada para um local no mundo espiritual. Da mesma forma, quando a criatura está lá já bem equilibrada, já com nível de conhecimento razoável, ela pleiteia vir de encontro aos parentes que ficaram aqui encarnados. E André Luiz colocou com muita propriedade que isso nem sempre é possível, embora a pessoa ache que está balizada para isso. Tanto é que numa das suas obras, um senhor pediu para ajudar a família que estava muito comprometida. E chegou para o instrutor de André Luiz e disse assim: eu gostaria de ir à Terra, estou muito bem, já faz tempo que eu estou aqui, já conheço bem o processo, e eu queria que vocês me avalizassem a minha ida à Terra para ajudar a minha família, que está muito necessitada, e eu já me encontro em condições de assisti-la. E o mentor, o instrutor amigo, disse: não, você não poderá ir. Mas como? Eu estou bem, vocês sabem, tenho trabalhado, já tenho estudado, sei do mecanismo de ir lá e voltar, e de tal forma que estou preparado para ajudar a minha família. Aí o instrutor disse para ele: não, nós já cometemos esta falência, essa falha nesse propósito, permitindo que um espírito, na sua condição, fosse à Terra ajudar a família. Mas chegou lá, se envolveu tanto com a problemática da família, se assemelhando a um visgo que prende o pássaro ao alçapão,
E de tal forma que foi muito difícil para nós trazermos-lo de volta para estar aqui conosco. Então hoje nós estamos muito mais cautelosos. Você não está gabaritado para isso. Deixa que os nossos companheiros vão assistir a sua família e você, em época futura, quando entendermos que você tem realmente competência, vai lá participar junto da sua família. Por enquanto, ainda não é possível. Hoje mesmo eu encontrei um rapaz que me perguntou assim: Aguinaldo, você acha que é certo eu pedir meus pais, recém-desencarnados, que venham me ajudar? Eu falei assim: olha, seria melhor que você pedisse a Jesus, que você pedisse a Deus, que você pedisse ao seu anjo guardião, para não responsabilizar seus pais. Porque a sua mentalização provavelmente está indo a eles. E de uma certa forma, os incumbem desta tarefa. Então seria melhor que você não solicitasse diretamente a eles, porque às vezes não estão em condições. Então peça ao seu anjo da guarda, Jesus, a espiritualidade amiga, e eles vão atender a sua prece. Mas não pedir aos pais diretamente, porque nem sempre eles têm condição de nos ajudar. Mentalmente estão sempre prontos, mas talvez algumas falhas na área da tecnologia ou até do gabarito do espírito não podem ajudar. Então seria melhor que você orasse para outros espíritos. Mas num tempo correto e certo, a Evelina e o Ernesto foram autorizados a vir à terra, na cidade de São Paulo, no bairro do Morumbi, para fazer uma visita às suas respectivas famílias. O Adelino, aqui de Mirassol, um dia estava lá em São Paulo com o Chico Xavier, e ele disse para o Deco, como assim é apelidado: Deco, esta aqui é a mansão da Evelina. Portanto, quero mostrar para você aqui no Morumbi a casa da Evelina, onde ela veio com o Ernesto Fantini fazer a visita para o seu marido, onde ela residia antes do seu desencarne. E lá, então, pegaram um ônibus espacial, não sei como deve ser esse ônibus, mas deve ser um ônibus menor do que o nosso, numa capacidade de deslocamento muito mais rápido, e vieram e se aportaram na porta da casa da Evelina. E ali então, o Ernesto, por uma questão até de cavalheirismo, disse para ela: adentre a sua casa, veja a sua família e eu vou ficar aqui fora esperando por você. E ela entrou, toda faceira para ver o marido, logicamente, ela amava o marido. E pensando que ele estaria ali esperando por ela, e chegou lá, ele estava com uma moça, e que, segundo a conversa que ela conseguiu captar, antes do desencarne dela, da Evelina, Caio Serpa, seu marido, já estava relacionando com aquela moça. E ficou muito chateada, decepcionada, e ficou ali um pouco, coisa e tal, mas deu logo vontade de sair de casa, já não queria mais ficar ali. E foi para a porta, encontrar um amigo que estava à sua espera. E ele disse: e aí, Evelina, tudo bem? Disse: não, nada bem. Mas por quê? Você voltou à sua casa, reviu o ambiente, onde você viveu durante um tempo, isso não lhe trouxe nenhum prazer, nenhuma alegria? Olha, confesso que não, porque cheguei lá, encontrei o Caio, e ele estava com uma moça, e eu acho que você também não vai gostar da notícia, porque a moça com quem ele está se relacionando e não se casou ainda é a sua filha, a Vera Celina. Aí o Ernesto Fantini quase desencarnou também, pela segunda vez, tendo aquela notícia de que a sua filha estava relacionando com o marido da Evelina antes dela desencarnar. E isso para ele foi uma situação muito desagradável. Mas tudo bem, já que para mim aqui não foi legal, vamos para sua casa,
quem sabe lá nós encontramos a sua esposa numa condição um pouco melhor e possa lhe trazer alguma alegria. E foram. Chegaram lá e encontraram a Elisa, a sua esposa, que estava numa condição mental muito complicada. E ao lado dela estava um espírito desencarnado, sempre com a proposta de ficar ao lado dela. E quando o Ernesto chega, vê que o espírito era o Desidério, que era aquele pretendente a relacionar com a sua esposa, que ele lhe tirara a vida e que estava ali junto com a sua esposa. E então ele foi, viu aquela situação e convidou a Evelina para entrar. E quando a Evelina entra, para verificar a presença daquele espírito, que era o Desidério, ela falou: meu pai, é o meu pai. O pai desencarnou quando ela tinha 2 anos de idade. E ela, naquela época do encontro, estava com 26. Portanto, há 24 anos atrás, o seu pai havia desencarnado, assassinado, até então, pelo Ernesto Fantini. Mas depois foram analisar e verificar que quem tinha matado o Desidério não era o Ernesto Fantini. Era um companheiro de caça, o Amâncio, que queria namorar com a mãe da Evelina. E queria eliminar o pai para poder ficar com a mãe. E foi realmente ele, o Amâncio, que tirou a vida do Desidério e ficou com a mãe da Evelina. E que foi um padrasto maravilhoso para Evelina, que assumiu a filha do Desidério com muito carinho, tinha 2 anos de idade, foi muito legal e ela amava aquele padrasto, porque ele realmente era o pai que ela não teve em nível consanguíneo, porque o pai foi morto. Mas ele assumiu a paternidade e realmente ela era muito grata àquela criatura. Mas viu que o pai estava ali, junto com a Elisa, querendo continuar, e de uma certa forma conturbado pela condição que ele se encontrava, em espírito, não podendo relacionar diretamente com a mulher que ela amava, porque ela não notava, a não ser por níveis mediúnicos, a sua presença. Aí então disseram assim: então vamos voltar para sua casa, vamos lá ver a sua mãe, a Brígida, que deve estar lá com o Amâncio, nessa altura do campeonato. E foram para lá. Chegaram lá, viram a mãe, que estava bem, o Amâncio e o padrasto que estavam bem. E então, pelo menos, tranquilizou a Evelina que estavam bem, os seus pais, e resolveram voltar para o plano espiritual, diante de tantas situações complicadíssimas. Mas, em momento de instante, já prestes a partir, ela disse assim: vamos ver o Túlio, vamos ver onde é que ele está, vamos ver se a gente consegue encontrá-lo. E naquela fixação mental, ela encontra o Túlio. E aí se aproximou dele, disse: Túlio, eu estou aqui para revê-lo. Mas você, quanto tempo eu estava esperando por você, que bom que você veio. Pelo menos agora nós podemos namorar, casar e ficar juntos, uma vez que me tiraram a vida e me impediram. Mas como tirar a vida? Você não se matou? Não, quem me matou foi seu marido, o Caio Serpa. Ele me matou, me eliminou porque eu estava sempre assediando você, que eu queria me casar com você, eu amava você, aliás, eu amo você. E ele, sabendo que poderia acontecer a qualquer momento, você preteri-lo a meu favor, então ele me tirou a vida. E eu estou esperando o momento para cobrar dele essa atitude infeliz. Diante daquela notícia, então, Ernesto e Evelina deram pressa em voltar para o plano espiritual. Não queremos mais nada com a terra, porque aqui está muito complicado. E voltaram, foram embora. Continuaram estudando bastante. E durante 30 anos, eles trabalharam para reorganizar aquelas 2 famílias que estavam totalmente complicadas. Se
aparataram, se estruturaram e voltaram novamente para a terra algumas vezes para estar organizando a situação. Mas nestas indas e vindas, o Caio Serpa, seu marido, percebeu que Elisa, a sogra, mãe da Vera Celina, sua namorada até então, estava muito doente mentalmente, lá em Guarujá. E armaram um esquema de interná-la num sanatório. Uma vez que Desidério estava junto dela, conturbando, ela estava totalmente fora da real, e acharam um jeito e internaram a Elisa no sanatório. E ele se locupletou às expensas da fortuna que o Ernesto havia deixado para Elisa. E pegou aquele dinheiro e levou com ele. E Elisa, agora internada no sanatório, sem o dinheiro, sabendo que foi a filha e o genro que pegaram o dinheiro dela, agora sem nenhuma chance de sair do sanatório, ficou profundamente magoada com aquelas criaturas. E então, Evelina começou a fazer o trabalho. Se aproximaram, Evelina e o Ernesto Fantini, do Desidério, para fazer um trabalho com ele, uma vez que a Elisa estava internada no sanatório. E ela chegou e se apresentou para ele: pai, estou aqui. Mas como, filha? Como? Só depois de longo tempo? Sim, pai, eu vim aqui para ajudá-la. Mas o que você pode me ofertar? Já me tiraram minha mulher, colocaram aqui no sanatório, eu já fui assassinado e não pude curti-la em vida, e agora o que você pode me ofertar? Não quero mais nada. Não, pai, calma. Eu continuo amando você, você é meu pai. E eu vou fazer tudo por você. E vou criar uma condição para você encontrar com a Elisa, numa outra existência, numa outra encarnação, para vocês se casarem de verdade. Você tê-la como esposa, o que você não conseguiu. Mas isso é possível, minha filha? Sim, pai. Primeiro você precisa nascer. Depois ela vai, lógico, em seguida ela vai desencarnar. E quando ela desencarnar, eu vou também fazer com que ela renasça. E lá na Terra, vocês vão se reencontrar e vão levar uma vida de marido e mulher. Mas isso é possível, filha? Sim, lógico que é, pai. Primeiro eu tenho que arrumar um lugar para você renascer. Então, já que essa é a proposta, então ache um lugar. Bom, pai, até já achei. Eu só quero combinar com você. Mas onde é que eu vou nascer? Você vai nascer filho da minha mãe e do meu padrasto, que foi quem tirou a sua vida. Ah, filha, aí não. Aí você quer muito. Como eu vou nascer filho daquele que me tirou a vida, do Amâncio? Nem pensar, filha. Aí não. Aí você não me peça que eu não vou concordar. Mas, pai, entenda. A proposta de Jesus não é reatarmos os laços de amizade, reconciliar com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. É uma oportunidade. E você não vai se lembrar que ele foi quem tirou a sua vida. Você vai tê-lo como pai. Um parênteses. O esquecimento é a maior terapia divina depois que a gente reencarna. O maior presente de Deus é a vida, é a possibilidade de reencarnar. Agora, a terapia divina é o esquecimento. Porque dizem os Espíritos que se nós lembrássemos o que é que nós fomos no passado, nós não teríamos condições de viver a vida que nós estamos vivendo hoje. Porque, segundo Emmanuel, somos almas falidas e falíveis. Agora imagine se nós tivéssemos capacidade de lembrar que aquele menininho que nós recebemos no braço, aquele anjinho dourado, nos tirou a vida no passado. Como é que fica para um pai ou para uma mãe numa situação dessa? Ou um pai, saber que eu nasci filho de um pai que já me tirou a vida, que me tirou muitos pertences materiais.
Me deixou numa situação dramática. Como é que eu vou aceitar esse relacionamento? Então, a bênção do esquecimento. Nós não sabemos nada de ninguém que está ao nosso lado. Temos a ideia que é uma criatura fantástica, maravilhosa, porque é minha mulher, é meu marido, é meu pai, é meu filho, é minha irmã, é meu irmão. Então, a bênção do esquecimento. Então, disse para o Desidério: pai, você vai nascer, você vai ser adotado pelo meu padrasto, porque não tem condição de você nascer pelos caminhos naturais, porque eles já são de idade. Mas eu já conversei com Amâncio, disse para ele da importância dele adotar uma criança, e ele até me disse, desde que seja homem. E a minha mãe, a Brígida, já disse que topa, mesmo que seja homem, para atender à vontade do pai. Então, já ajeitamos lá, você já tem um lar designado. Basta apenas que você nasça nas cercanias de São Paulo, num casal que vai desencarnar logo em seguida, que nós também já arrumamos, e você vai ser colocado nas mãos dos seus futuros pais como filho adotivo. Tudo bem? Sim, então tudo bem, não tem outra alternativa. Mesmo porque se você aceitar a ideia, eu vou trazer Elisa para um local muito apropriado e você vai encontrá-la, jovens, vão namorar, vão se casar e vão ter uma família e dar continuidade à vida, porque a vida continua no mundo físico também. Acertou com o Desidério. Aí ela vai e procura a Elisa. A Elisa que havia desencarnado já há algum tempo, porque essa história, esse processo aconteceu em 30 anos, não em 30 dias. Então, depois que ela desencarnou, ela foi abordada pela Evelina, e então conversaram longamente, e ela se dispôs a reencarnar. E perguntou: onde eu vou reencarnar? Disse: bom, dona Elisa, você vai nascer filha da sua filha, da Vera Celina, e vai ter como pai o Caio Serpa, o meu marido, que foi o seu genro que lhe tirou os pertences. E como filha dele, ele vai desencarnar logo em seguida, vai devolver tudo para você novamente, de tal forma que você vai reaver tudo aquilo que ele tirou de você ilicitamente. E lá na frente você vai ter a oportunidade de nascer, crescer e encontrar o Desidério, o meu pai, que você era apaixonada por ele, e vão se conhecer, vão namorar, vão noivar, vão casar lá na terra e vai ter uma família bem constituída. Então, seria muito bom que você aceitasse. Mas eu nascer filha do Caio Serpa, aquele traste de genro, sim, mas vai ser seu pai. E você vai esquecer, você não vai lembrar que ele é seu genro, vai ser seu pai. Vai ter um vínculo estreito entre a filha e o pai, entre o pai e a filha, que sempre há. Então, fique tranquila, pelo menos aceite essa proposta, que eu entendo que vai ser muito importante para todo mundo. E Elisa aceitou a ideia. E reencarna filha do Caio com a Vera Celina. Mas antes, ela chegou para o Caio e disse assim: Caio, você não foi muito bacana comigo, tudo bem. E agora você está abusando dessa moça que é maravilhosa, a Vera Celina. Case com ela. Logicamente, desdobrados pelo sono no plano espiritual e conversando de espírito para espírito. Ela disse assim: case com ela, é uma moça que vai lhe trazer muita alegria, muito prazer. Suportou você em todas as suas absurdidades, inclusive tirando dinheiro da mãe dela, e ainda aceitou ficar com você. Case com ela, vai ser muito importante. E o Caio, meio quase que coagido por uma situação inesperada e tendo uma certa ligação já de algum tempo com Vera Celina, propôs a ela um casamento e se casaram. O que foi o suficiente e necessário para que logo em seguida ela ficasse grávida.
trazendo para o seu ventre a própria mãe na condição de filha. Aí faltou Túlio Mancini, o noivo. E ela vai e procura o noivo. E ele então disse, agora tudo bem, vamos executar o nosso casamento, que eu quero me casar com você. Eu falei, não, Túlio, calma. Você não tem condições de casar comigo agora. Nem eu posso também casar com você. É necessário que você nasça de novo para você se reorganizar, porque a sua vida na Terra foi muito complicada. E continua complicada aqui porque você não abriu espaço para ser ajudado por ninguém. Agora vem, em nome da espiritualidade maior, assisti-lo. E eu entendo que você deve nascer de novo para dar continuidade à sua vida no plano físico, uma nova oportunidade para você se reorganizar. E eu já até arrumei a família também. E ele disse, mas onde eu vou nascer? Você vai nascer filho do Caio Serpa e da Vera Celina. Sim, mas como? Ele que me tirou a vida? Você acredita? Jamais. Dele nem pensar. Ser filho daquele crápula? Jamais. Mais um tempo que a Evelina gastou com ele para fazer com que ele entendesse que era muito importante a reconciliação dos dois através de um esquecimento e de uma vivência que não seria muito longa, uma vez que o Caio Serpa teria um desencarne logo depois que ele recebesse o filho Túlio Mancini. Então ela aceitou, já que ele vai morrer logo em seguida, então tudo bem. E ela armou o esquema e nasce Elisa e Túlio Mancini, filhos do Caio Serpa e da Vera Celina. Evidentemente que não terminou ali a tarefa missionária, porque depois que a gente propõe uma reencarnação, quando o plano espiritual programa a reencarnação, depois de efetivar a reencarnação, depois de tudo feito, adredemente preparado, o corpo, a genética, a condição, os pais, tudo bem organizado, aí a espiritualidade precisa redobrar a atenção para que aquelas criaturas não desencarnem numa idade muito precoce. Por isso, os anjos guardiões ficam muito atentos até os 7 anos de idade, quando a criança ainda não tem percepção de situações graves, inusitadas, que podem culminar com o desencarne dessas crianças. Por isso, precisam ser muito bem assistidas. Mas depois que reencarnaram, caminharam para a mocidade, Evelina e Ernesto fizeram um plano. Agora eu não vou falar qual que é, vocês leem um livro e a vida continua. Não vou fazer essa maldade com vocês, logicamente. Eu vou contar o final da história, porque é muito interessante. Os dois resolveram casar no plano espiritual. E se casaram. Foi uma festa maravilhosa. Eu não sei se algum de vocês estavam lá, né? Mas, de qualquer forma, a festa foi de arromba. Evelina, ela sofreu um envelhecimento perispiritual por méritos, e ele sofreu um rejuvenescimento perispiritual para ficar em mais ou menos uma idade que seria compatível para ser marido e mulher, e se casaram no plano espiritual. Com a proposta, depois de algum tempo, porque mais ou menos o tempo de desencarnação e reencarnação é mais ou menos o tempo que nós levamos aqui, 80 a 100 anos. Então, depois de algum tempo, eles viriam a reencarnar, os dois, com a proposta de efetivar o casamento em nível do corpo físico aqui na Terra. É uma história muito interessante, que tem tudo a ver conosco. Porque a vida continua no plano físico e continua no plano espiritual. E nós não sabemos disso. Talvez digam assim, não, nós sabemos sim, nós somos espíritas. Olha, será que sabe mesmo? Quando a gente pega uma pessoa meio complicada na família, o que a gente fala? Meu Deus, eu acho que eu joguei pedra na cruz para ter essa encrenca na minha casa.
Não foi pedra na cruz. Nós é que aprontamos realmente com aquela pessoa. E a gente sempre coloca a responsabilidade na pessoa da nossa desdita, quando isso é impossível diante da lei divina. Se a pessoa é difícil, não está relacionando bem conosco, é porque nós não estamos aparatados para relacionar bem com essa pessoa. Porque a proposta nossa, ao reencarnar, é relacionarmos bem com todo mundo, conforme eu já disse isso numa palestra que eu fiz aqui em tempos idos. Nós estamos aqui para aprender a relacionar com as pessoas. Então aquela pessoa complicadíssima é quem a gente tem que abraçar de corpo e alma. Como outro dia eu fui tomar um café num barzinho e uma moça chegou para mim e falou assim: Aguinaldo, o que a gente faz com a mala sem alça? Aí eu falei assim: mas está se tratando de quem? Da minha cunhada, lógico. Pensa numa criatura que é uma mala sem alça. Eu falei: pois então, minha filha, você quer a sugestão, já que você me perguntou? Lógico que eu quero. Então coloque uma alça nela, porque você vai ter que viajar com ela muito tempo. E é o que acontece. Lembrando daquela história, eu não sei porque que sogra é crucificada. A minha, eu amo tanto que eu já falei para minha mulher: na próxima, se será minha filha, eu vou casar com a sua mãe. Porque eu gosto muito dela. E falam da sogra. Mas um dia uma moça chegou para um sábio e falou assim: como é que eu faço para matar minha sogra? E o sábio falou: mas é tão simples. Então me ensina. Pois então, eu vou te dar esse pozinho, mas não coloca tudo uma vez no alimento não. Coloca em proporções pequenas, para ela não perceber, e devagarzinho ela vai morrendo. Porque se você colocar muito e ela morrer, vão saber que você que matou. Vai fazer um teste aí, uma necrópsia, e vai descobrir que foi um assassinato. Então, vai devagarzinho, vai colocando. E eu posso colocar onde? Onde você quiser, num suco, numa sopa, onde você quiser, no alimento. Mas tem que ser continuado, não pode dar espaço muito grande. Não, isso é fácil, ela mora pertinho da minha casa, isso é muito fácil. E pegou todo dia à tarde, ia à casa da sogra e levava uma sopinha para a sogra tomar. E já botava o veneno, que é para ir devagarzinho, minando a força, para ela um dia cair durinha e ela ficar feliz, né? Mas a sogra não morria. E ela cada vez mais se relacionando com a sogra com ela. E aí começou a bater um clima de amizade, e a coisa foi ficando legal. Por quê? A nossa paz só existe pela fraternidade. Nunca vamos constituir a paz sem a fraternidade. Paz de família, paz de comunidade, paz de naturalidade, paz de nacionalidade, paz de universo. Só vamos construir em cima da fraternidade. E o nosso equilíbrio espiritual, a libertação das mazelas da nossa alma, nós só vamos adquirir através da solidariedade. Sermos solidários. Então ela estava tratando da sogra. E a sogra começou a gostar dela. E ela começou a gostar da sogra. E ela pensou: meu Deus, e agora o que eu faço? Ela vai morrer e eu não vou aguentar, porque eu já estou gostando da minha sogra. E volta no sábio. Diz: Senhor, o senhor se lembra? Lembro muito bem. A sogra não morreu ainda? Não morreu. E o que é pior, eu não quero mais que ela morra. E agora o que eu faço? Minha filha, agora não tem mais jeito. Agora você tem que se preparar para ela morrer. Mas eu não quero, eu estou amando a minha sogra, ela está me amando, nós estamos vivendo muito bem, não tem jeito mesmo. Aí o sábio disse: olha, tem jeito sim. Então me fale, me resolva logo, está me angustiando muito. Minha filha, aquele pozinho era um tempero especial que eu dei para você colocar na sopa dela. E ela adorou o tempero, tanto é que ela tomava sopa todo dia, não é verdade? Sim. Não é veneno, é um temperinho mágico para ela ficar muito feliz com você. E hoje, não estão vivendo bem? Pois então, a sogra não vai morrer mais. Se prepare que ela vai ficar com você longo tempo. Então o que a gente conclui é que aquelas criaturas que vêm com dificuldade de relacionamento, nós temos que dar sopa para ela, com veneno do sábio, para que ela realmente não morra e até passe a nos amar. Falei para aquela jovem: pega a cunhada e dê um presente para ela. Aguinaldo, você está me pedindo muito. Pois não, ela não gosta de batom? Qual mulher que não gosta de batom?
Dá um batonzinho para ela. Uma água de cheiro. Um rouge, né? Aí eu peguei pesado, né? Dá um pozinho lá para ela passar no rosto. Faz alguma coisa com a sua cunhada, porque você tem que se acertar com ela. Se não acertar hoje, vai acertar lá na frente. Do lado de lá. Se é que existe do lado de lá, né? É aqui mesmo, só num outro campo vibratório, depois da morte física. Ou se não, numa outra existência, onde você vai nascer filha dela, ou mãe dela, ou irmã, e aí a coisa não tem mais jeito. É ali que você vai se acertar com ela. Por que a gente tem dificuldade de assimilar essas verdades? Por quê? Jesus mesmo disse assim: veja com o olho de ver, ouça com o ouvido de ouvir. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. E por que a gente tem dificuldade de essencializar essas verdades? Essa pergunta, minha amiga lá da DDE, associação que nós dirigimos, quarta-feira, sem ser essa na outra, ela me perguntou: Aguinaldo, por quê? Essa pergunta ela me fez. Qual a diferença entre intelectualidade e consciência? Eu falei, existe um mundo totalmente dispar, um diferente do outro. Mas não é a mesma coisa. Eu falei, não, lógico que não. Por exemplo, um pneumologista sabe o mal que o cigarro faz. Ele estudou e sabe de cor e salteado. Por que ele fuma? Não tem a consciência do mal que o cigarro faz. Porque se tivesse, não fumaria. Se nós soubéssemos o que o cigarro faz com a gente, nós não fumaríamos. A começar que toda pessoa que fuma morre 10 anos mais cedo. Isso está provado pela ciência. Se eu quero esticar 10 anos na minha vida, eu tenho que parar de fumar hoje para dar tempo. Senão vai desencarnar 10 anos antes. E o cigarro produz 55 doenças graves. Quem tem essa consciência, que não quer ficar com doença grave nenhuma, tem que parar de fumar hoje. Aliás, não deveria ter começado a fumar. Essa é a consciência. Mas por que a gente não tem essa consciência diante de uma verdade exarada pelas grandes almas? Porque a nossa mente está adubada com pensamentos doentios. Fizeram estatística no mundo espiritual, vocês vão ficar embasbacados, mas é verdade. Fizeram um estudo lá no plano espiritual sobre a nossa mentalização e a nossa fala e chegaram à conclusão que 35% da humanidade o dia inteiro está pensando em sexo. 35% está pensando em sexo. 50% está pensando na política, no trabalho, no emprego, nos problemas do dia a dia. 50 mais 35, 85. Sobrou quanto? 15. 12% está pensando na família. Preocupado com a família, pensando na família, preocupado com a família, pensando na família. 2% estão pensando na religião. 1% está pensando na religiosidade, na compaixão, na caridade, no amor estuante. E desses 1%, 10% só faz o que fala. Então, vocês imaginem onde nós estamos. E ficamos perguntando, mas por que eu faço a mesma coisa que eu estou tentando todo dia não fazer? Por quê? Porque nós alimentamos nosso cérebro com pensamentos doentios. E o nosso cérebro é plasmável, ele é plastificável, ele é maleável. Ele cria sinapses favoráveis ao entendimento de uma situação promissora, desde que nós o alimentemos com pensamentos bons. E o cérebro plasma, cria uma teia de aranha em volta dele, impedindo que nós alimentemos-lo com ideias boas e atitudes felizes, consentâneas com a proposta das grandes almas, por conta de um pensamento doentio. Então aquele pensamento que a gente tem todo dia, toda hora, ele tem que ser combatido.
O Paulo de Tarso não falou? Tudo me é possível, mas poucas coisas me convêm, porque ele entendia isso. No final da vida, no começo ele dizia, infeliz homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. No final, quando ele entendeu a proposta de Jesus, que ele caiu literalmente do cavalo, e então o Cristo disse para ele, Paulo, você vai ter que rever muito o seu começo. Ele já era um homem preparado, só que estava defendendo uma ideologia errada. Quando ele viu Cristo, ele acordou para uma realidade maior. Tanto é que ele disse, Senhor, o que tu queres que eu faça? E não voltou nem um passo atrás. Ele foi para o deserto, não tinha condições de viver a proposta do Cristo, não tinha. Foi se preparar primeiro, foi trabalhar para ganhar o pão com as próprias mãos. Uma vez que ele era arquimilionário, abriu mão de tudo e foi ser um tecelão. Foi estudar as propostas do Cristo, trazidas pelos seus companheiros, para depois iniciar a proposta de Jesus. Para no final ele dizer, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Qual de nós está disposto a ir para o deserto? Ser tecelão, ficar reflexionando, abrir mão de tudo. Nós somos almas ainda profundamente limitadas. Levantamos cedo, pensamos em tomar o café, ir para o trabalho, voltar, almoçar, chegar à tarde, um lanchezinho, à noite tomar uma sopa, que seja a sopa da nora, não é? Para a sogra. E depois à noite fazer sexo, quando faz, e depois dormir, no outro dia levantar e fazer tudo igual novamente. Onde está aquela preocupação em buscarmos uma religião? Quando eu falo assim, parece um absurdo. Mas vamos imaginar quantas pessoas tem em Mirassol? Quantas mil pessoas? X. Quantas pessoas, em proporção, frequentam uma casa religiosa para valer, conforme vocês estão aqui? Dá 10%? 20%? Talvez. Onde estão os 80%? Estão lá fora. Fazendo o quê? Tomando a cervejinha, comendo um churrasquinho, assistindo a televisão, falando mal da vida dos outros, chegando em casa arrumando encrenca, e aí então a coisa pega. Por isso nós estamos vivendo um mundo ainda complicado. A ponto de Jesus dizer, até quando eu vou ter que sofrer por vocês? Jesus continua esperando de nós mudanças profundas. Nós temos que mudar. E não mudamos por quê? Porque nós ainda estamos alimentando o nosso cérebro com pensamentos que não tem nada a ver. Lógico, se me perguntar, não, mas peraí, tem a ver sim, eu estou preocupado com o meu trabalho. Sim, lógico, tem espaço, mas não só. E a religião? E a religiosidade? E o estudo? Como esse livro que eu acho um primor. E a vida continua. Que é a nossa história, não tem um livro do André Luiz que fale mais de perto na nossa vida, como esse. É a nossa história, nós estamos aqui com a nossa família, exatamente com as criaturas que nós infelicitamos no passado, para nós nos acertarmos com ela, e ao invés de enfrentar as dificuldades, tentar se aproximar, separa, não sou obrigado a aguentar, eu tenho direito de ser feliz, não sou obrigado a aguentar esse traste, realmente não é obrigado, separa, manda o traste para frente. Só que o Emmanuel colocou, a nossa felicidade está no dever cumprido. E o Cristo diz, quem perseverar na finalidade até o fim será salvo. Então nós temos que entender que se veio o filho, vamos cuidar. Se veio a esposa, vamos cuidar. Se veio o marido, vamos cuidar. Não vamos abandonar. Então nós temos que ter ideia da nossa responsabilidade. Mas aí então, mas eu sofro tanto. Sim, lógico que sofre. O Cristo não disse, nesse mundo tereis aflições? Por que Jesus falou isso? Porque ele não amava a terra, dizia, não, essa terra não vale nada. Pelo contrário, o que a terra é? É um hospital para curar as doenças da nossa alma. É uma escola para nos ensinar, para a gente tirar a ignorância do nosso espírito. E é uma cadeia, um cárcere, onde nós não temos condição de sair. A gente está aqui preso. Pode sair, mas vai arrumar encrenca antes da hora. Então espera a hora aprazada. Vamos cumprir até a última hora. E eu vejo hoje os moços se matando.
saindo da vida física para entrar no mundo espiritual como suicida. Que desastre! Nós temos que ficar aqui até o último instante. Para isso nós temos que investir no nosso corpo. Não pode beber, não pode fumar, não pode uma série de outras coisas que vão levar à morte muito rápido. E não é negócio. É bom que a gente fique aqui o máximo de tempo possível. Diz a ciência que nós estamos programados para viver 110 anos. O nosso corpo tem estrutura para viver 110 anos. Por que a gente morre mais cedo? A gente praticamente mata com a nossa mente. Porque o que mais mata o nosso corpo é a nossa mente. Depois a comida, o cigarro, a bebida e assim por diante, a droga que campeia solta. Mas o nosso pensamento, a nossa mente é que acaba matando o nosso corpo. Então vamos cultivar uma mente positiva, boa. Hora nenhuma vamos alimentar uma mente doentia. Quando eu pensar mal de alguém, não, pelo amor de Deus, ele é meu companheiro, sabe lá que eu fiz, está tudo certo, eu vou fazer uma prece para ele. Ótimo, de uma crítica e uma raiva eu vou fazer uma prece para ele. Bom, ótimo, bom para nós. Se alguém estiver fazendo uma fuxicozinha, coisa e tal, não, deixa para lá, não perca tempo com isso, você vai gastar energia ruim, isso vai impregnar seu cérebro. Vamos falar bem dessa pessoa, afinal de contas ela é filha de Deus, é nossa irmã, tem méritos, vamos ver o lado positivo. E com isso nós estamos plastificando o nosso cérebro de uma forma positiva para estar assimilando as grandes verdades. Senão, nós vamos ficar aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quantas reencarnações nós temos como gente? 6.000. 6.000 reencarnações e não entendemos quase nada do Evangelho. Por quê? Porque nós estamos sempre alimentando nossa mente com ideias ruins, com mentes doentias, com atitudes infelizes. Agora, se nós estamos numa situação difícil, vamos louvar a oportunidade de estarmos alicerçando a nossa transformação espiritual. Porque toda mudança ética é em cima de sofrimento. Enquanto está tudo colorido, pode estar certo, nós estamos só fazendo coisa errada. Agora, quando a dor bate, a gente aí muda. E muda para melhor. Por isso está lá no Evangelho. A dor é reservada aos eleitos do Senhor. Deus elege a gente, não deixa a gente com livre-arbítrio a vida inteira, não. Vai aprontando, até que uma hora Deus chama assim, vem cá, eu vou te dar uma dorzinha para ver se você toma jeito. Volta para mim. E é aí que nós vamos fazer a nossa transformação. Enquanto isso, estamos com as nossas desditas, nosso sofrimento. E nós temos que louvar, porque é graças a isso que nós vamos nos transformar. O estudo acelera o nosso progresso. Enquanto a pessoa está na ignorância, o progresso é aritmético, é 1, 2, 3, 4. Quando a pessoa estuda e entende, de verdade, o progresso é geométrico, é 2, 4, 8, 16. Para nós acelerarmos o nosso progresso, nós temos que estudar. Tenho certeza que essa casa tem um dia de estudo. Estudar as obras de Kardec. As obras do Chico, as obras de outras criaturas maravilhosas, através dos espíritos que vieram carinhosamente trazer informações, como estas de André Luiz, a vida continua. E como a vida continua, vamos lembrar da nossa Maria Dolores, que disse assim, escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amar fanha a vida, não percas a esperança nem te des por vencida. Deus modifica o sofrimento aceito em trabalho, grandeza e proveito. Em tudo aquilo que admiras, do chão que gera erva ao céu que infunde a paz, em qualquer tempo, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada que respiras. No solo arroteado a golpes de tratores, o chão se converte num tocado de flores. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, trazendo a riqueza, inebriando toda a terra. A semente, deitada na cova estranha e escura, renasce do abandono, em beleza e verdura. A árvore que na poda é humilhada e desfeita, traz a abastança na hora da colheita. O minério, exposto a um calor gigante, em profundo embaraço, está sempre presente na mais bela estrutura de aço. A madeira que o serrote alinha, morde e apara, está na construção, como uma peça nobre e cara.
a pérola de grande valor e brilho evanescente é a riqueza que surge de uma ostra doente. O pão, esse divino legado, vem à nossa mesa através do trigo amassado. A água que submete aos caprichos da usina gera calor, energia e ilumina. É assim, pois, alma querida e boa, na senda do dia a dia, na lei da evolução para crentes e ateus, a dor que nos fere e avalia é um tesouro dos céus e um presente de Deus. Muita paz.